nascimento espiritual também, nós temos junto de nós o nosso irmão Arthur. Neto? Isso. E então nós contamos com a energia, o calor, a energia positiva, as intuições, para que nós possamos absorver melhor o supra-sumo daquilo que o nosso irmão vai nos fazer para nos auxiliar na nossa caminhada. A palavra toda sua. Porque o homem traz em si a curiosidade.
dado que a ideia da felicidade é muito ampla, se a espiritualidade poderia orientar no sentido de deixar isso um pouco mais claro, mais fácil de entender. Então ele pergunta se há alguma soma de felicidade comum a todos os homens, que possa generalizar a todos. Não é? E a resposta dos Espíritos, como sempre, muito objetiva, clara, sucinta, mas que abre muito o nosso entendimento. Com relação à resposta dos Espíritos, com relação à vida material, é a posse do necessário. Então vejam que os Espíritos começaram a delimitar o entendimento sobre a felicidade. Então eles dizem assim, olha, sobre a posse do material, sobre a vida material, é a posse do necessário. Isso em 1850 e tantos os Espíritos responderam sobre isso. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então os Espíritos eles facilitam o nosso entendimento acerca da felicidade. Eles disseram, olha, com relação à vida material, é a posse do necessário. Hoje, isso me fez lembrar um amigo que há alguns anos atrás, conversando sobre o trabalho, porque ele trabalhava numa indústria e trabalhava no marketing de uma indústria, ou seja, na propaganda e na percepção do mercado, das necessidades do mercado. Então, as indústrias, elas tanto pesquisam para ver o que o mercado quer, não é? E aí procuram desenvolver produtos para atender aquela necessidade, como também eles desenvolvem produtos e colocam no mercado, criam a necessidade para as pessoas. Existem esses dois caminhos aí que existem no processo daquilo que nós adquirimos. Muito bem? E ele me disse assim, Arthur, eu não, está me fazendo mal criar necessidade para as pessoas. Está me fazendo mal criar necessidade para as pessoas. Então ele começou a ter dificuldade no trabalho, porque ele começou a ter uma percepção mais aprimorada sobre as pessoas e sobre como as pessoas criam necessidades supérfluas e como eles perseguem essas necessidades e como eles tornam-se infelizes, muitas vezes, por não conseguir chegar nessas necessidades que são totalmente supérfluas. Para vocês entenderem essa questão de criar necessidade para as pessoas, houve uma época que as telenovelas, na apresentação da telenovela, eles apresentavam algo novo. Então, no Brasil não se conhecia a prancha de windsurf, aquela prancha que tem uma velinha, né, e o pessoal controlando aquela vela e navega, pula na onda, aquela coisa toda. Teve uma novela de uma emissora famosa que colocou na apresentação aquela prancha de windsurf, ela brincando com a prancha. Nunca venderam tanta prancha no Brasil. Ninguém conhecia, ninguém sabia, mas todo mundo começou, puxa, preciso ter uma prancha legal. Então, as necessidades são colocadas para nós de forma sutil, sem que nós percebamos. Eles vão colocando necessidades supérfluas na nossa vida. E isso é um ponto em que as pessoas acabam se tornando infelizes por conta de não ter o objeto da moda, o objeto único, o objeto lançado e tantas outras coisas que acontecem conosco e que, sem percebermos, nós entramos nesse caminho de desejar coisas que não necessitamos.
ele começa a experimentar uma felicidade mais verdadeira, porque ele não está sofrendo por aquilo que ele não pode ter. Ele está feliz pelo que conquistou. Entendeu? Então, isso é um grande mal que a humanidade vem adquirindo, geração após geração. E hoje em dia, se não tiver o celular de última geração, não é? Nós vamos nos esforçar fazendo uma conta enorme para ter aquele celular, para ter um carro, para ter coisas que às vezes são totalmente fora, não há necessidade. Eu posso encontrar uma pessoa que tenha lá a sua casa, que tenha os seus objetos que são necessários para facilitar a sua vida. Né? Imagine se não tivesse fogão a gás, se não tivesse geladeira, se não tivesse a maquininha de lavar roupa, né? É tão boa, né? É uma secretária excelente de máquina de lavar roupa, né? Então, é claro que isso aí faz parte de buscarmos um conforto e que realmente passa a ser necessário em nossas vidas. Mas eu não preciso ter uma de última geração, compra fora do Brasil, que gasta uma fortuna para ter esse objeto. Então eu posso encontrar uma pessoa que tenha isso e seja muito feliz, e posso encontrar uma outra que tenha muitos recursos e que está sempre feliz procurando saber o que é que existe, o que é que lançaram na Europa, o que é que lançaram nos Estados Unidos, para comprar a última moda, o último lançamento. Vai lavar roupa igual. Vai lavar roupa igual. Então, às vezes até é mais fácil encontrar alguém que tenha muito infeliz do que aquele que se sente feliz com o que tem. Esse é um ponto fundamental no entendimento da questão relacionada aquilo que os Espíritos responderam lá em 1850 e tantos para Kardec, que com relação à vida material é a posse do necessário. Eles já sabiam, né, a espiritualidade já tinha ideia, sabia onde nós iríamos afundar, onde a humanidade iria se afogar nessa busca insana por supérfluos. E com relação à vida moral, consciência tranquila. A consciência é muito interessante, porque assim, dentro daquilo que nós podemos entender como justiça divina, dos atributos que nós trazemos, que herdamos do Criador, porque Deus é o Pai de todos nós. Isso nós não podemos negar. É o nosso Pai. Nós somos imperfeitos, né, em busca da perfeição. Mas Deus nos criou dessa forma, simples e ignorante, para irmos evoluindo intelectual e moralmente, até a perfeição, onde encontraríamos ou vamos encontrar uma felicidade plena e duradoura. Nesse caminho, nessa caminhada, nós precisamos acertar o caminho. Como é que nós vamos acertar esse caminho? Ele mandou muitos reveladores, os profetas, que vieram muito antes de Cristo, que nasceram lá no Oriente, que desenvolveram doutrinas lá no Oriente, que existem lá no Oriente, né, na Ásia, na Índia, na China, etc. Muitas doutrinas foram reveladores de verdades divinas para que nós consigamos encontrar o caminho. E nós aqui, na civilização ocidental, tivemos, né, todo o caminho dos hebreus partindo lá de Ur, com Abraão e Sara, vindo para a terra prometida,
escravidão, vieram para a terra prometida, criaram uma nação, né? E prepararam a humanidade para a crença no Deus único, no Deus espiritual e para a vinda do Messias. E ele veio. Ele nos trouxe todos os ensinamentos para encontrarmos esse caminho. Mas nós ainda precisamos de delimitação. É como se fosse uma estrada que tem para cá precipício, para cá tem espinho, tem pedra, e nós vamos, de vez em quando, escolhendo os caminhos errados. E aí aprendemos com as dores que nos vêm por conta do caminho errado que nós tomamos, nós vamos aprendendo com isso e acertando o caminho em direção à nossa perfeição. Muito bem. Qual é o mecanismo que nós trazemos em nós? É a memória que grava tudo que se passa em cada existência. E essa memória, de certa maneira, ela nos induz a estarmos sempre recapitulando os passos que nós damos na nossa existência. Então, para os jovens, não começaram a recapitular ainda, mas eu já comecei a recapitular já há algum tempo. E penso que muitos de vocês aqui já estão recapitulando a vida. Como é que foi, o que eu fiz, onde é que eu acertei, onde é que eu errei durante a minha vida. Então isso é algo que nós trazemos e que funciona automaticamente. Vocês não pensem que vão escapar disso, porque chega uma idade, nós não conseguimos mais escapar disso. A nossa memória começa a rememorar todos os passos que nós damos durante a nossa existência. E isso, de certa maneira, nos deixa em conflito. Então é interessante, nós passamos a vida inteira em conflito, né? Porque a adolescência é um conflito. Por que é um conflito que nós temos na adolescência? Até a adolescência, a glândula pineal funcionou como uma bloqueadora da sexualidade da criança. Então ela não tem esse estímulo, esse impulso sexual, né, até a adolescência. Na adolescência, ela inverte o papel. A glândula pineal, ela abre caminho para que nós possamos obter informações de vidas passadas sobre a nossa sexualidade em vidas passadas. E aí vem o conflito. Né? O jovem começa a conflitar com o pai, porque ele começa a recobrar a sua personalidade em vidas anteriores. Mas ele teve uma infância onde ele teve a oportunidade de viver com o exemplo dos pais, com o ensinamento, com o direcionamento dos pais dele. Então, quando ele começa a recobrar lá de vidas passadas, por exemplo, essa questão relacionada à sexualidade é muito forte na adolescência. O médico da minha filha ele dizia: o adolescente, os hormônios escorrem pelo ouvido, pela boca, pelo nariz, está transbordando de hormônios. Né? Quando ele começa a recobrar, ele pode recobrar uma sexualidade violenta de outras vidas. Então, por exemplo, foi um estuprador. Ele vai viver o resto da vida em conflito com esse impulso que ele recobra de vidas passadas, mas a exemplificação que os pais deram, né? O amor que os pais passaram para ele, os conceitos, os valores que os pais passaram, entram em conflito. É esse conflito que ele começa a ter e vai durante toda a vida. Então, estar com a consciência tranquila aqui, né? Consciência tranquila e fé no futuro, é nós sabermos lidar com esses conflitos que nós trazemos de vidas passadas e dessa vida, e que repercutem em nós. Então, por isso, nós não podemos garantir que possamos ter na presente existência uma felicidade plena, porque sempre vai haver um certo conflito mental nosso, e depois nós vamos, na medida em que vamos adquirindo
mais experiência na vida e, voltando, olhando para trás, nós percebemos que poderíamos ter feito muita coisa diferente. Não é? Estou dando assim 10 segundos para você refletir. Puxa, quanta coisa eu poderia ter feito diferente, mas eu não estava preparado para isso. Então é aí que nós começamos a fazer as pazes consigo mesmo. Porque estar com a consciência tranquila é estar em paz consigo mesmo, que é difícil. Considero uma das tarefas mais difíceis. Por quê? Porque nós temos um tribunal íntimo nosso, que julga os nossos atos e impõe penas muito severas. As penas que nós impomos para nós mesmos são extremamente severas. Então, há pessoas que se automutilam, que se autocastigam, que procuram, que vivem sempre, né? Estão sempre falando, meu Deus, como eu sofro e tal. De certa maneira, é uma autopunição. E essa autopunição é muito severa. Então nós precisamos aprender a lidar com a nossa consciência, com as nossas lembranças, com os nossos impulsos, porque nós trazemos muita coisa de outras vidas. Nós vamos montando estruturas mentais a cada existência que repercutem em muitas outras existências. E essas estruturas mentais que nós organizamos, estruturamos, né? Às vezes a pessoa vive uma vida muito difícil, sob muita imposição de outras pessoas, e ele aprende a se defender, e aquilo se torna uma carapaça, aquela autodefesa, e isso acaba aparecendo em outras vidas. Então, estar com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro é um pouco difícil, tá? Mas nós precisamos pensar nisso para não estarmos na vida à deriva. Nós precisamos ter governo da vida. Nós precisamos estar no leme da nossa vida, procurando sempre, né, ou bom bordo ou estribordo, né, procurando o vento de bom bordo ou estribordo, quem navega sabe do que eu estou falando, né, e levando, né, a nossa existência dessa maneira. Mas eu quero fazer um teste com você. De 1 a 10, sendo 1 a nota mais sofrível que vocês possam dar e 10 a melhor nota. Qual a nota que vocês dão para vocês mesmos? Não é para julgar ninguém não, hein? Para vocês mesmos, sobre a vida material, entre o supérfluo e o necessário. Qual a nota que vocês dão para vocês mesmos? Quer arriscar? Tem vergonha? Não, pode dizer. Eu já tenho consciência de que pode ter o necessário. Não precisa se matar para ver tanta coisa. E aí, então, em função disso, qual a nota que tu pode dar para ti? Dando um 8 aí. Oh, parabéns! Então, isso aí, gente, nós precisamos estar felizes com o que nós temos. Tá? Essa nota foi legal, hein? Eu gostei da nota que ela deu. Ela pensou, raciocinou e disse, poxa, o que eu tenho. Né? E sobre a vida moral? Agora ficou um pouquinho mais difícil, né? De 1 a 10. Eu vou pegar uma aqui. Para ver se está todo mundo fazendo assim. Ninguém tem respondendo. Quem sabe que responde? Moralmente? Difícil, né? É difícil. Não, 6. O pessoal aqui está. Estou gostando das notas que eles estão. Mas eu preciso ler uma coisa
judaica nasceu em 1905 em Viena. Tendo se interessado desde muito cedo por psiquiatria e psicoterapia, formou-se em medicina na Universidade de Viena e especializou-se em neurologia e psiquiatria. Fez faculdade de medicina e se especializou em neurologia e psiquiatria. Posteriormente fez agregação em medicina e doutorou-se em filosofia. Já psiquiatra, dedicou-se especialmente à prevenção do suicídio e da depressão, tendo dirigido o chamado Pavilhão dos Suicidas no Hospital Psiquiátrico de Viena. Cara, show, né? Em 1938, com a anexação da Áustria pelos nazis, pelo nazismo, devido à sua origem judaica, foi proibido de exercer medicina em hospitais públicos e com doentes ditos arianos. Então, ele não podia atender loiros de olhos azuis, que ele não podia, estava proibido. Em 1940, foi-lhe incumbida a direção do Serviço de Neurologia do Hospital de Rothschild, o único hospital em Viena a tratar de doentes judeus. Em 1942, Viktor Frankl, a mulher, Tilly, o irmão, Walter, e os pais, Gabriel e Elsa, ele, o irmão, o pai e a mãe, foram presos e deportados para o gueto de esse nome é bem difícil, tem muita letra aqui. Ferenciati, alguma coisa assim. Gabriel, o pai dele, morreu de fome e exaustão nos braços dele. Nesse mesmo campo, em 1944, Victor, Tilly e Elsa, ele, a mãe e a esposa, foram transportados para Auschwitz, onde Elsa e Walter são assassinados. A mulher Tilly é morta no campo de Bergen-Belsen. Viktor Frankl sobrevive a diversos campos de trabalho forçado e extermínio, sendo finalmente libertado no fim da guerra em Dachau. Então vejam, ele sobreviveu durante muito tempo nos campos de concentração, sendo levado para um campo, para outro e tal. As pessoas mais próximas e queridas dele morreram. E depois ele acompanhou a morte de centenas e milhares de pessoas, ele acompanhou tudo isso. Ele teve doente, quase morreu várias vezes, mas sobreviveu. E aí, após a guerra, regressou a Viena, tendo sido convidado a dirigir o departamento de neurologia da Policlínica Municipal de Viena, onde pôs em prática as técnicas psicoterapêuticas por si desenvolvidas no âmbito da chamada logoterapia, cujo fundamento é o conceito de vontade de sentir. Onde é que ele desenvolveu isso? Terminou a guerra, ele já foi para Viena, né? Voltou para Viena, começou a trabalhar e já desenvolveu uma teoria sobre o tratamento das pessoas. Onde é que ele desenvolveu isso? Essa fase de sofrimento aí. No campo de concentração. As pessoas morrendo e ele pensando em desenvolver uma terapia para ajudar as pessoas, para que as pessoas pudessem ter um sentido de vida. Toda a vida dele ele se dedicou a ensinar as pessoas ou despertar para o sentido da vida. A minha pergunta, a notinha de vocês não melhorou um pouco agora? Não está muito boa essa vida? Tá. Esse livro aqui, ainda não foi publicado no Brasil, Dizer Sim à Vida Apesar de Tudo. Como é que uma
dizer assim, diga sim à vida, apesar de tudo. A apresentação do livro foi feita uma análise pelo bispo de Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga, Portugal. Eu, há pouco tempo, passei em Portugal, comprei esse livro lá. E Braga é uma cidade muito simpática, muito querida. E eles dizem que é a cidade dos bispos. Eu acho que é uma tradição de formação de bispos muito antiga naquela cidade. E esse bispo faz uma análise desse livro e fez uma apresentação do livro. Então eu tirei algumas frases só para vocês fazerem uma reflexão. Trata-se, isso aí o bispo falando, trata-se, segundo Franklin, de fazer prevalecer o sentido da vida perante as experiências mais dramáticas. Alguém aqui teve uma experiência mais dramática do que mesmo no sofrimento e fracasso, existe aí um sentido. O sofrimento e o fracasso, ele disse, olha, mesmo no sofrimento e no fracasso, nisso existe um sentido. E é isso que nós precisamos procurar sempre. Eu aprendi de forma muito difícil e dura a tirar das experiências um sentido. Então, nós tivemos, eu e minha esposa, nós tivemos 3 filhos. A filha mais velha, depois tivemos o Ricardo, e o Ricardo era uma criança muito especial, muito especial. Os médicos diziam, né? Ele tinha muitos problemas de saúde, e os médicos diziam, isso é uma criança diferente, ela cativa a gente, não sei o que ele tem, é uma criança diferente. E ele desencarnou aos 5 anos de idade. Pergunte se nós tiramos uma lição dessa passagem extremamente difícil. Tiramos, claro. Nós aprendemos que muitos espíritos, às vezes, só têm alguma coisa ainda para resolver. E eles podem resolver isso em pouco tempo. Então, quando nós estamos lá na espiritualidade, se tem alguma coisa nos incomodando, nós pedimos para encarnar, por favor, deixe encarnar para resolver isso. Em pouco tempo eu vou resolver, mas permita que eu desencarne, que eu encarne, para que eu possa, durante esse período, resolver essas situações que eu tenho. E foi isso que nós aprendemos com uma senhora, médium, né? Conversando conosco, ela nos explicou isso. E a partir dali, nós passamos a entender e até escrevemos lá na lápide, né? Só deixa eu me reorganizar. Qualquer dia, amigo, nós vamos nos reencontrar. Está lá. Isso nos anima, isso nos dá força de viver e de acertar cada vez mais para que tenhamos, vamos dizer assim, tenhamos algum merecimento para poder reencontrá-lo. Tão querido ele era. Ele é. Então não existe situação que nós não possamos tirar uma lição, gente. Não existe. Aí encomendamos a Lara, veio a Lara com problema de coração sério, fez 2 cirurgias lá em São Paulo. Primeira cirurgia nós entregamos na porta do centro cirúrgico, o médico disse assim, não alimentem 1% de esperança. O caso dela é muito grave. A minha esposa é muito aguerrida, né? Ela assim, vocês vão ver que ela vai sair daqui. E ela assim, fez a segunda cirurgia, o mesmo médico disse a mesma coisa.
E a minha esposa disse: eu já disse uma vez para vocês. No andar que ela estava, que nós estávamos com ela lá no hospital, tinha muitas crianças que estavam esperando para fazer a cirurgia. Tinha criança brincando no corredor o dia inteiro, correndo, fazendo estripulia. Não resistiu à cirurgia. E ela estava debilitada e resistiu. É claro que tinha turma aqui do centro lá, tudo na reza, né? As velhinhas mandando ver. E até tinha um grupo de senhoras voluntárias no hospital que disseram assim: meu Deus, nós não conseguimos entender isso. Como é que essa criança resistiu? Né? Eu disse: oração, Senhor. Nós estamos aqui orando o tempo todo. Então, assim, pergunte se nós tiramos experiência daquilo. Tiramos grandes experiências desse estudo. E nunca desanimamos, nunca desistimos. Em momento nenhum. Eu vou pular algumas frases, porque eu já passei um pouquinho do tempo. Então, mas tem uma frase dele que é fundamental, que eu acho fantástica. A reconciliação com a vida acontece mediante a busca e ativação do sentido para a existência pessoal e coletiva. A reconciliação com a vida acontece mediante a busca e ativação do sentido para a existência pessoal e coletiva. Não é só para si. É quando eu busco sentido para mim e para as pessoas que estão comigo. Então, isso é uma reconciliação com a vida. A maioria das pessoas hoje anda brigada com a vida, brigada com tudo que o rodeia. Tudo incomoda, tudo está atrapalhando. Nós precisamos nos reconciliar com a vida. Reconciliar com a vida é fé no Criador. Se Deus nos permitiu estarmos encarnados aqui, nesse momento, conversando aqui como nós estamos, nós devemos fidelidade ao Criador. Pai, obrigado pela vida que tu me destes, por eu estar nesse momento, vendo tantas coisas acontecerem. Eu passei 60 anos da minha vida e em menos de 2, 3, 4 anos, depois de 2020 para cá, eu vi mais coisas do que vi em toda a minha existência. E eu agradeço a Deus de ter me permitido viver essa época, porque eu pude ver a hipocrisia da humanidade, pude entender essa hipocrisia, pude me acordar para aqueles que estavam nos conduzindo pelos caminhos que acham ser o caminho certo. Então eu agradeço todos os dias, porque orar, nós precisamos aprender a orar. E eu aprendi na pandemia. Confesso para vocês, eu aprendi na pandemia. Tanto tempo fui aprender lá na pandemia. Por quê? Parei a minha vida, parei o trabalho, parei várias coisas. E aí comecei a meditar. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, eu não sou, Deus não é meu único, não é vamos dizer assim, eu não sou o único filho. Então eu não posso chegar e dizer assim: meu Deus, eu tenho que dizer Pai Nosso, porque Ele é Pai de todos nós. E antes de qualquer coisa, quando eu vou fazer a minha prece à noite, é agradecer a Deus. Agradecer porque estou vendo tudo isso que está me fazendo crescer. O entendimento sobre a humanidade,
sobre as relações da humanidade entre pessoas, nações, Estado, cidades. Tenho aprendido muito com isso. Porque as máscaras estão caindo. E nós estamos vendo, estamos presenciando isso. Qual a geração do mundo que teve essa oportunidade? Nós somos privilegiadíssimos desse testemunho. E eu digo também outra coisa, porque a maioria, quando eu falo em prece, oração, eles dizem assim, quando chega no pão nosso de cada dia, eu dormi já. Começa a prece a gente não faz quando vai para a cama dormir. A cama nos leva, nos induz a ideia do sono, dormir, descansar. Os orientais, quando eles fazem meditação, eles não fazem deitadinho, eles fazem sentado, naquela posição de lótus. Duvido quem durma naquela posição. Sabedoria, gente. Precisamos aprender com essas pessoas. Então a prece, deixa um banquinho no quarto, vai lá, senta bem desconfortável naquele banquinho e faz a prece. Para não dormir no pão nosso. Para não dormir no pão nosso. E assim, agradeçam. A primeira coisa é agradecer a